Já aviso, esse vídeo não é sobre esquiar. Senhoras e senhores, crianças e crianças, eu gostaria de dividir com vocês algumas conclusões que eu cheguei após ter a experiência de esquiar na Itália, como alguns acompanharam nos stories. Se você ainda não viu, vai nos meus destaques, vai na parte da Itália e vai ter alguns vídeos lá meu esquiando, caindo, capotando, e vocês vão dar um pouco de risada. Primeiro saibam que foi a primeira vez na minha vida, vou fazer 35 anos de idade agora em 2023, e foi a primeira vez na vida que eu tive contato com esquis. Tá bom, Felipe, mas se não tem nada a ver com esqui, por que você tá falando sobre isso? Acompanhe até o final que você vai entender. Primeiramente, saiba que esquiar é muito fácil. É muito fácil. Desde que você só tenha que ir para baixo, não precise frear e não precise fazer curvas. Se você precisar frear ou fazer alguma curva, a coisa fica um pouco mais complicada. Ou seja, esquiar em segurança é difícil. Primeiramente, as botas de esqui. Quando você coloca as botas de esqui, elas são extremamente desconfortáveis. Ela aperta seu pé tem que ficar muito fixo. E o seu tornozelo fica numa posição que você não consegue mexer. O que dá até uma certa, não sei se a palavra certa é claustrofobia, mas dá um incômodo muito grande, porque você parece que você fica o dia inteiro sem mexer no seu pé. Então isso é muito desconfortável e elas são muito pesadas. Quando você coloca o esqui, o seu pé fica muito mais pesado, você não consegue fazer alguns movimentos básicos com a sua perna, é muito estranho, é muito diferente, só experimentando para você saber, é muito desconfortável. Aí você vai para a pista e começa lá os primeiros deslizes, tentando aos poucos tentar frear, é uma situação bem complicada, é muito diferente do que quem anda de patins ou coisa do tipo. É diferente. O tamanho do esqui faz com que seja muito diferente. Eu andava de patins quando era pequeno e tive as minhas dificuldades. Mas enfim, quando eu comecei a tentar esquiar, quando eu comecei a praticar, dentro dos meus vários capotes, né, minhas frenagens de segurança, né, porque eu realmente chamava de frenagem de segurança, porque você começava a descer, não conseguia virar direito e tinha um penhasco na frente e você simplesmente se jogava no chão para tentar frear com o seu corpo. Era isso que eu fazia. Nisso batia aquela vontade de desistir enorme e eu falava assim, eu pensava, né, deve ter que ter muita experiência pra fazer uma coisa dessa, né, eu lá caído na neve assim, falando, eu vou desistir. Deve ter que ter muitos anos de experiência pra fazer uma coisa dessa. E nisso, passava um menininho assim devia ter uns 4 anos, 5 anos de idade, o esqui dele era do tamanho do meu antebraço e ele passava assim olhando pra mim, só faltava dar risada, eu falei, que filha da... Eu falei, golpe de sorte. E nisso passava uma menininha, sabe? Uma chuquinha assim, toda de rosinha, toda bonitinha assim, passava, devia também ter os seus 4, 5 aninhos, passava, olhava pra mim assim, só faltava aquela bolinha de chiclete, sabe que explodia? Só faltava isso, olhava pra mim e passava esquiando. Aí eu pensava, né? Mas como assim? Como pode ter experiência esquiando? Você tem 5, 6 aninhos, esquiava dentro dos bagos do pai? Como é que pode possível uma criança desse tamanho ter experiência? Aí eu pensei, então, deve ser coisa então de gente jovem, né? Gente mais velha como eu, 35 anos, não consegue mais fazer isso, né? Aí de repente passava um casal, né? Um cara meio gordinho, com lá seus 65, 70 anos, a mulher com seus 65, 70 anos, e esquiando numa boa. Parecia que tava dançando esquiando. Aí eu falei, então eu sou muito ruim nessa porra mesmo, né? Foi aí que eu tive uma conversa muito, muito bacana, né, com o meu cunhado, que ele é austríaco, né, e ele falou, não, mas as crianças já devem esquiar faz anos. Aí eu, como assim faz anos? Não, aqui na Áustria, quando a gente tem uns 3, 4 anos de idade, nossos pais levam a gente todo ano, todo inverno, pra esquiar. E quando a gente faz uns 4 anos de idade, geralmente eles colocam a gente numa escola de esqui por uma semana inteira esquiando com o professor, com 4 anos de idade. Quando aquela criança tá com 5 anos, 6 anos, ela já tá esquiando na vida dela 2, 3 anos. E aquele casal que eu dei de exemplo pra vocês, com 65, 70 anos, já deve ter 60 anos, 65 anos só de esqui na vida deles. Aí eu perguntei, então eu não fui mal. Aí ele falou, lógico que não, nas primeiras 3, 4 horas que você esquiou, você já desceu uma puta de uma inclinação, sem cair, né, você persistiu, lógico que não, foi a primeira vez na sua vida que você esquiou, você foi muito bem. Disso tudo, pessoal, a gente pode chegar numa importante conclusão para nossa vida. Nós somos aquilo que treinamos incessantemente. Peguemos o Brasil como exemplo, já reparou que qualquer favela que você for no Brasil tem um campo de futebol, seja de grama, seja de terra, seja de concreto. E lá você encontra pelo menos meia dúzia de criança que joga um futebol bonito pra caramba. Que se a gente for jogar com aquela pirralhada, a gente toma olé atrás de olé.
Quantos que me assistem nesse momento, desde criança, não tinha nem bola pra jogar, amassava latinha e ficava chutando latinha pra cima e pra baixo na rua de casa, arrancava a tampa do dedão do pé jogando futebol descalço na rua de casa, jogava futebol desde pequenininho com a turma da rua, do condomínio, nos 5 vira, 10 acaba, e quem perdesse pagava $1 Citrus. Essa é a nossa realidade. Apesar de nós não termos sido felizes e hexacampeões na Copa do Mundo, nós ainda somos considerados o país do futebol, o país de Pelé, o país que mais exporta excelentes jogadores para todas as seleções da Europa. Porque sem perceber, é para isso que nos preparamos desde criança. Resumindo, disso tudo extraímos uma lição final. O mapa para a excelência de qualquer coisa que nós formos fazer é muito fácil de ser visualizado. Talvez não tanto para ser realizado, mas é fácil de ser visualizado. Tudo se consiste em treinamento, tentativa, falha, repetição. Simples assim. Se nós tentamos uma vez e falhamos e desistimos, nós jamais chegaremos à excelência em nenhuma das coisas que nós tentarmos fazer. Lembre-se da primeira vez que você tentou andar de bicicleta, que você tentou aprender a nadar e engoliu água pra caramba. Primeira vez que tentou aquele concurso público e hoje você está nele. E se me lembra aquela história daquele admirador de música clássica que vai ver aquele pianista reconhecido internacionalmente pelas suas belas canções e belas composições, chega para o pianista e diz: eu daria a minha vida para poder tocar piano da mesma forma que você. E o pianista sabiamente responde: mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei a minha vida para tocar piano da forma que eu toco.